Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numas ideias bem interessantes que a gente recebeu aqui, que falam de um conceito chamado lugar secreto e dão uma ênfase assim muito forte na importância de ouvir. A nossa missão aqui é tentar entender melhor, sabe? O que essas fontes querem dizer com esse tal de lugar secreto e por que essa coisa de ouvir é tão crucial na visão deles. Parece que é um convite para uma forma bem específica de se comunicar, de se relacionar. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Sim, e é interessante, né? Porque os materiais que a gente tem, eles focam muito nessa comunicação com o divino, como ela acontece. E a disciplina, né? A disciplina necessária para cultivar isso. O que me chamou muita atenção logo de cara foi essa mudança de foco. Sai do nosso falar e vai tudo para a capacidade de escutar. Faz sentido. Então, vamos começar por aí, pelo lugar secreto. O texto fala da origem disso, né? Lembra daquele episódio de Deus falando com Israel no Monte Sinai? O Salmo 81 fala do esconderijo dos trovões? Isso, do esconderijo dos trovões lhes respondi. Exato. E a interpretação que dão é que Deus viu aquilo como um encontro nesse lugar secreto com o povo. Essa imagem, esconderijo dos trovões, é bem forte, não acha? O que mais eles falam sobre o significado disso? Nossa, é muito forte mesmo. E olha, analisando o que as fontes apresentam, esse lugar, o esconderijo dos trovões, ele é descrito sempre como um espaço talvez mais simbólico, né? Onde Deus fala, onde ele responde. A ideia central parece ser essa busca por intimidade. É tipo se afastar de propósito das distrações todas, Uhum. internas e externas, para conseguir, sabe, sintonizar o coração, a mente na voz divina. Tem uma ligação clara com aquela ideia de fechar a porta, Assim. não uma porta física, né, mas uma porta para as outras vozes, para as preocupações, para as nossas agendas, tudo que fica brigando pela nossa atenção. É um espaço de foco, de exclusividade. Entendi. Então, essa ideia de fechar a porta para as distrações é quase um pré-requisito. E isso liga perfeitamente com o outro ponto central do material, que é essa ênfase toda no ouvir. Um dos autores até fala que teve uma revelação pessoal, assim, de que ouvir talvez seja a palavra mais importante da Bíblia. Nossa, que forte isso. É, ele lembra como Jesus sempre falava, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Como está lá em Mateus 13. Por que será essa insistência tão grande no ouvir? O que está em jogo aí, segundo essa visão? Olha, as implicações que eles colocam são enormes. A ideia defendida é que tudo mesmo, dentro do que eles chamam de reino, que parece ser a esfera de ação de Deus na vida da gente e no mundo, dependeria fundamentalmente dessa capacidade de ouvir a palavra de Deus. Hum, E não é um ouvir qualquer, passivo, é uma escuta que absorve, que transforma. Eles descrevem isso como a fonte da vida eterna, do poder espiritual, da autoridade para agir, da sabedoria para decidir, sabe? Da direção para seguir. Ouvir, nesse contexto, traria uma confiança muito profunda, quase insubstituível, porque viria de uma fonte vista como infalível. certo. Se a gente conecta isso tudo, essa capacidade de receber orientação divina é pintada como o eixo central de toda a jornada espiritual que eles descrevem. Entendo. Então, não é só uma dica. É tipo a base para tudo funcionar nessa visão de mundo. E essa centralidade do ouvir parece que até muda o jeito de ver a oração, né? Que a gente geralmente pensa primeiro em falar, em pedir. Como é que os textos abordam isso? Exatamente, eles propõem uma inversão bem interessante do que a gente costuma pensar sobre oração. A perspectiva que eles trazem é que a oração eficaz não é tanto a gente apresentar nossa lista de desejos, sabe? Nossas preocupações, nossa agenda para Deus. Uhum. Mas sim, e talvez principalmente, fazer silêncio para conseguir ouvir, para discernir a agenda dele. É uma mudança de quem é o protagonista, percebe? A ênfase não está no que nós falamos, mas no que Deus fala. Tem uma frase no material que me pegou muito nesse ponto. As coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Uau, isso é bem direto. Sugere que o poder está na palavra divina, não na nossa. Exatamente.
Essa frase resume perfeitamente essa mudança de foco. O poder que cria, que transforma, segundo essa visão, está na fala de Deus. Os textos usam até a imagem da criação, né? Quando Deus fala, o universo passa a existir. Sim, é verdade. Isso serve para mostrar o valor imenso que eles dão para o silêncio, para a espera atenta na hora da oração. Não é um silêncio vazio, passivo, mas uma escuta cheia de intenção, uma expectativa. Isso, claro, levanta uma questão importante sobre como seria a dinâmica ideal da comunicação na oração para eles. Um movimento consciente de falar menos e se abrir mais para escutar. Mas, olha, isso soa, assim, um desafio e tanto. É realista esperar conseguir ouvir Deus assim, regularmente? Como é que os materiais lidam com a dificuldade prática disso? Porque, vamos combinar, a experiência de muita gente não deve ser ouvir uma voz clara toda vez que fica em silêncio. E essa é uma das coisas boas dos materiais, eu acho. Eles não fogem dessa realidade. Tem uma admissão muito honesta de que ouvir a voz de Deus não é fácil, não é algo do dia a dia garantido. O autor de um dos textos até conta abertamente que muitas vezes ele sai desse lugar secreto sentindo que, poxa, se os desejos não foram atendidos ou que as orações ficaram sem uma resposta clara, audível. Ah, bom. Existe um reconhecimento dessa frustração, desse silêncio que a gente percebe às vezes. Isso é importante. Então não é uma fórmula mágica. Mas como eles conciliam essa dificuldade toda com a importância gigantesca que dão para o ouvir? Qual é o pulo do gato aí? A conciliação vem pelo contraste, sabe? Apesar de muitas vezes poder haver silêncio ou falta de clareza, o texto coloca um valor imenso, assim, quase que não dá para medir, naqueles momentos específicos em que a pessoa sente que Deus falou. Pode ser uma ideia clara que surge, uma paz que não se explica, uma direção interna. A forma pode variar muito. Aquela citação que você mencionou antes, ela continua. Mais ou menos assim. A pessoa sai frustrada muitos dias, mas quando aquele momento de clareza divina acontece, ele diz: esse momento vale toda a busca dos dias anteriores. Tem um senso de que a recompensa, quando vem, justifica toda a persistência. Entendi. O valor do momento compensa a espera, então. E isso leva a gente para a ideia de persistência, imagino. O que mais os textos falam sobre como cultivar essa escuta, mesmo quando parece que está tudo em silêncio? Sim, persistência é a chave, junto com algo que eles chamam de posicionamento. A análise dá muita ênfase para essa atitude, essa prática de se colocar intencionalmente numa postura de receber, de ouvir. Ou seja, não é só querer ouvir, é se fazer disponível para ouvir. Certo. Mesmo que tenha períodos longos de silêncio aparente, o próprio ato de reservar tempo, de se aquietar, de direcionar a intenção para escuta, isso já é valorizado como parte essencial do processo. É como sintonizar um rádio antigo, sabe? Você precisa achar a estação, ajustar ali e ficar esperando, mesmo que só tenha chiado por um tempo. E eles dão alguma dica prática para isso? Para aquietar o coração, como você disse? Eles mencionam um aspecto interessante lá do Salmo 95. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Esse C indica que ouvir envolve uma escolha ativa, né? Uma decisão consciente de amolecer o coração, de se abrir. Faz sentido. Isso exige um esforço para diminuir o barulho interno, as ansiedades, os planos, as críticas. Uma sugestão prática que aparece nos materiais, por exemplo, é levar um caderninho para esse tempo de quietude. Ah, interessante. E anotar os pensamentos que distraem tarefas, preocupações, conforme eles vão surgindo. A ideia não é brigar com eles, mas reconhecer, anotar para não esquecer e aí, com calma, redirecionar o foco para a escuta. É uma disciplina mesmo. Anotar as distrações para liberar a mente. É uma técnica interessante essa. E além da persistência do posicionamento, tem alguma outra dinâmica nessa relação de escuta? Falam de reciprocidade, por exemplo? Falam sim. Eles introduzem uma ideia de reciprocidade baseada numa leitura de Zacarias, capítulo 7. A interpretação que eles dão é que existiria uma ligação direta entre a nossa disposição para ouvir a Deus e a disposição dele para ouvir as nossas orações. A passagem que eles citam diz algo tipo:
Quando eu os chamei, eles não me ouviram. Por isso, quando eles me chamarem, eu também não os ouvirei. Nossa. É forte. A conclusão que o autor tira é que, se a gente prioriza ouvir a voz de Deus, ele, em troca, inclinaria os ouvidos para a nossa voz. É apresentado como uma dinâmica de relacionamento mesmo. A escuta mútua fortalece a conexão. Isso dá uma camada a mais de motivação, talvez. Mas, voltando para a dificuldade, como eles encorajam quem acha isso tudo muito, muito difícil, quase impossível? Reconhecendo a dificuldade, sim, mas eles também oferecem encorajamento. Uma passagem muito usada nesse contexto é de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A afirmação aqui é direta. Quem pertence a Deus consegue ouvir a voz dele. Não que seja fácil, né? Não que seja constante, mas que a capacidade existe. É apresentado como parte da natureza desse relacionamento. Então, o desafio não seria criar uma capacidade que não existe, mas sim remover os obstáculos, cultivar a disciplina e aprender a reconhecer essa voz no meio de tantas outras. Entendi. Então, a mensagem é possível, mas exige intenção, disciplina, paciência, e essa disciplina, essa busca pela escuta é para a vida toda, então. Exatamente. Os materiais colocam o ouvir como uma disciplina contínua, sabe? Uma busca que provavelmente dura a vida inteira. Não é algo que você conquista e pronto, acabou. Mas tem uma nota de esperança. A afirmação de que com a prática, com a persistência, essa escuta tende a ficar mais fácil, mais natural, mais reconhecível com o tempo. A familiaridade com a voz viria com a constância na busca por ela. Ok. Então, se a gente fosse resumir a essência do que a gente explorou hoje, com base nesses materiais, qual seria o ponto central? O que fica? Olha, eu acho que a ideia principal é o significado profundo, a centralidade mesmo que eles dão para essa prática de escuta atenta. Uma escuta feita de preferência num espaço de quietude, mental ou físico, o tal lugar secreto. E isso como a forma principal de comunicação e relacionamento com o divino, segundo essa perspectiva deles. Certo. E eles defendem isso mesmo com os desafios, com a necessidade de persistir e sem garantia de resposta clara toda vez. O insight fundamental é que ouvir não é só importante, é apresentado como absolutamente essencial nessa visão espiritual. Faz sentido. Uma ênfase enorme no lado receptivo da comunicação. E para a gente fechar, que pensamento ou pergunta a gente pode deixar no ar? Algo que se conecte com isso tudo, mas que talvez abra uma outra porta para pensar. Boa pergunta. Bom, considerando essa ênfase gigantesca, quase exclusiva no ouvir nesses textos, uma questão que fica para mim, e talvez para quem nos ouve, é: quais seriam as formas mais sutis que essa comunicação divina poderia ter? Formas que vão além da gente perceber uma voz clara, distinta. Interessante. Se ouvir é tão central, como a gente poderia cultivar diferentes formas de escuta? Talvez uma escuta do coração, que percebe paz ou inquietação, uma escuta da consciência, uma escuta das circunstâncias da vida, ou até mesmo uma escuta através da comunidade, da natureza. Como a gente pode reconhecer essa comunicação quando ela não vem no formato de uma voz falando? Fica aí, né, uma provocação para a gente continuar pensando.